Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 31. Quantos acharam, digam amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente tem a oportunidade de ser tocado pela palavra do Senhor, é fundamental que nós possamos discernir o ambiente no qual a palavra está sendo gerada. O ambiente no qual a palavra do Senhor está sendo semeada é um ambiente que faz com que o nosso coração esteja gradativamente se alinhando ao coração de Deus. Porque quando a igreja alinha o seu coração àquilo que Deus está fazendo da eternidade, a palavra de Deus ela é lançada nos nossos corações e ela frutifica. Diz a palavra que essa mesma mensagem, ela nunca volta vazia. Significa que quando a mensagem da palavra de Deus, a semente dessa palavra, ela é lançada sobre corações e mentes, e ela encontra pessoas que são capazes de corresponder ao que Deus está fazendo nessa terra. Essa palavra, ela começa a nos moldar e a nos levar justamente para vivermos exatamente aquilo que Deus tem movido da eternidade para fazer através de nós. Quando Deus derrama sobre a igreja, no ambiente de culto, no ambiente da manifestação da palavra, uma porção específica para um dia, é justamente porque Deus, no alto da sua soberania e graça, Ele sabia exatamente quantos de nós estaríamos aqui, quem estaria aqui e como estaríamos aqui. Por isso eu quero incentivar você nessa noite a reagir à atmosfera do sobrenatural que já está sendo gerada aqui desde o momento em que esse culto começou, a devolver para o céu aquilo que Deus está derramando sobre nós, a reagir à palavra que você recebe, porque aquilo que a palavra vai fazer no seu coração é diretamente proporcional à sua capacidade de reagir a essa palavra e de manifestar a adoração a Deus. O momento da palavra de Deus não é um momento de uma palestra que está sendo gerada e ministrada sobre você. É um momento em que a igreja tem a capacidade e a oportunidade de manifestar o reino de Deus através da palavra. E quando essa palavra alcança o teu coração, ela faz aquilo que Deus determinou da eternidade. Quem está me entendendo, diga amém. A túnica foi o motivo da discórdia. A túnica foi o motivo da tentativa de morte. A túnica foi o pretexto usado para que pudessem atentar contra a vida de alguém. Sabe, existem circunstâncias nas quais Deus nos coloca
e que servem para nos preparar para aquilo que Deus tem para realizar através de nós. Mas olhe para mim, por favor. Deus nunca fará nada através de você sem que antes Ele tenha realizado uma obra em você. Aquilo que vai transbordar da tua vida é diretamente proporcional àquilo que Deus já começou a realizar na tua casa, na tua vida, na tua família e em tudo aquilo que faz parte de quem você é. Primeiro Deus realiza uma obra em nós, Wallace, para que essa obra também alcance outros através de nós. É quando você se torna participante não só do foco daquilo que Deus está realizando em você, mas você se torna participante daquilo que Deus está fazendo para alcançar outras pessoas através do que Ele já fez em você. Todo testemunho edifica a igreja do Senhor. Porque os nossos testemunhos, eles servem como um referencial daquilo que Deus está realizando, Marcos. Daquilo que Deus já está fazendo, Daniel. Então é importante que como igreja, nós edifiquemos uns aos outros, para que nós possamos compreender o que significa a caminhada de cooperar em relação àquilo que Deus está fazendo. Agora, tudo isso não tem uma garantia de que o inferno não vai se levantar contra você. Todo aquele que Deus tem uma obra desenhada desde a eternidade sofre oposição no reino espiritual. Todo aquele através de quem Deus vai alcançar vidas, vai edificar pessoas e vai construir algo no seu reino, sofre oposição do reino das trevas. O apóstolo Paulo vai falar: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais, contra as hostes espirituais da maldade. É por isso que o ambiente de culto, ele não só move você, mas ele impacta a sua vida para te moldar a quem Deus quer transformar você. É muito mais do que um compromisso religioso. É muito mais do que um afazer na sua rotina semanal. É permitir que no ambiente da igreja, no ambiente de culto, você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que você não volte para sua casa da mesma forma que você chegou aqui. Porque quando você chega no ambiente de culto, alguém que chega caído vai embora de pé em nome de Jesus. Alguém que chega doente pode ir embora curado em nome de Jesus. Alguém que chega aqui oprimido, possesso, em cadeias, vai embora liberto em nome de Jesus. Porque o ambiente do culto é o ambiente da manifestação da presença de Jesus. Aleluia! José não pediu, mas ele ganhou. José não desejou, mas ele ganhou. José nem ao menos cogitou a possibilidade, mas ele ganhou. A túnica para José simbolizava, como diz a palavra, que o seu pai o amava mais do que os outros. Agora, que coisa louca é essa? Que pai irresponsável é esse? Que deixa claro para os outros filhos de que existe algum ali que é o predileto. Eu fico me perguntando, que espécie de ambiente familiar é esse? Onde está claro quem é desejado e quem é preterido? Que espécie de ambiente saudável é esse? Que é da linhagem do pai da fé e que também ao mesmo tempo mostra para nós o que não fazer. Só que o que eu quero trazer você ao entendimento nessa noite é para nós mergulharmos mais profundo na revelação bíblica. Porque a Bíblia revela aquilo que está na superfície, aquilo que é a literalidade do texto. Uma história de uma família que está na linhagem daquilo que Deus está fazendo para se revelar novamente para a humanidade. Mas também toda a Bíblia Sagrada, olhe para mim por favor, toda a Bíblia Sagrada,
possui revelações de princípios espirituais para nós, através de mensagens, através de histórias reais, através de homens e mulheres imperfeitos que viveram, mas que também contribuíram e foram moldados por Deus. Se nós hoje podemos ter consciência da revelação espiritual que a Bíblia traz para nós, é porque pessoas foram experimentadas na prática, através daquilo que o cumprimento ou o não cumprimento desses princípios traria sobre elas. Paulo diz que a tua luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Olhe para mim, se é de carne e osso, significa que não é teu inimigo. Se é de carne e osso, não é teu inimigo. Agora, é muito difícil muitas vezes nós conseguirmos discernir a verdadeira guerra contra a qual nós estamos militando. É muito mais fácil olhar para aquele colega de trabalho, aquele parente, aquela pessoa que vive falando mal de você. É muito mais fácil mirar em alguém na igreja, é muito mais fácil mirar em alguém do seu círculo de relacionamentos cotidianos, do que discernir como um membro maduro da igreja de Cristo, que a sua real guerra, a sua luta verdadeira não está no plano terrestre. A sua luta verdadeira está nas regiões celestiais, contra aquilo que você não está vendo. Porque o que você está vendo é meramente transitório, é meramente uma conjuntura, é meramente um contexto que você consegue discernir. Mas aquilo que nós não vemos e que se manifesta movendo o mundo natural é muito mais profundo, é muito mais duradouro. A Bíblia diz que aquilo que não se vê é eterno. O reino de Deus que se manifesta para nós, ele é um reino de eternidade. Ele é um reino que nos leva para o propósito original para o qual Deus nos desenhou. É um reino que nos aponta o caminho e a direção da glorificação do Deus que criou os céus e a terra. Então, quando nós olhamos para um capítulo da Bíblia, seja ele qual for, ele possui a narração ou a prescrição de algo para nós. Mas também, toda a Bíblia, de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, toda a Bíblia, ela é repleta de princípios espirituais para serem aplicados nas nossas vidas. Estamos diante de um texto, então. José, você já conhece a história. Ele ganhou uma túnica colorida, uma túnica que simbolizava algo que diferenciava ele dos outros que estavam no mesmo ambiente que ele. Só que isso, que era um sinal de autoridade, era um sinal de cuidado, era um sinal de carinho, era um sinal de amor, despertou nessas outras pessoas inveja, ódio, gerou nessas outras pessoas necessidade de matar, de extinguir aquele que foi o alvo do presente do Pai. O que eu estou tentando construir com você aqui nesses primeiros minutos é a real imagem e a real situação do que estava se desenhando ali. Então eles foram para um lugar específico e José foi junto. E ali, aparentemente longe dos olhares do pai, eles disseram assim: vamos prendê-lo, vamos bater nele, vamos matar um cabrito, sujar essa roupa e vamos apresentar essa mesma roupa suja de sangue para aquele que tinha dado o presente para ele. Então ele vai ter certeza que José não existe mais. Então ele vai ter certeza que todo o plano que ele tinha estabelecido na vida de José se frustrou. E chega então no texto que nós lemos, meus irmãos. Eles foram, apresentaram ao pai, e ele então disse: José morreu. Versículo 33.
E levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, e conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Aparentemente o plano tinha dado certo aqui. Aparentemente a estratégia que os inimigos de José tinham usado, e os inimigos, faço uma aspa aqui, eram os seus próprios irmãos. Aparentemente essa estratégia tinha dado certo. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para alguns níveis que nós vivemos em batalhas espirituais, em oposição do reino das trevas, e que muitas vezes para nós que somos filhos de Deus, independente do período na caminhada em que você está, essas dificuldades e oposições, elas se interpõem entre você e aquilo que Deus projetou para a tua vida. E é muito comum que alguns de nós nos deixemos parar, nos deixemos paralisar, nos deixemos matar, nos deixemos aprisionar. E aparentemente tudo que está acontecendo quando alguém olha para a tua história é que realmente parece que os inimigos venceram contra você. O fato é que existem alguns momentos na nossa caminhada, meus irmãos, que a gente fica até sem saber o que fazer ou sem ter o que fazer. O que acontece aqui é que José ganhou aquilo que seria o motivo do ódio dos seus irmãos. Agora eu quero dizer para você, aquele que recebeu uma túnica, os opositores não serão capazes de matar. Aquele que o pai deu uma túnica, podem até levantar algumas estratégias, podem até levantar algumas coisas para tentar ludibriar você e tentar atrasar o que Deus tem para fazer na tua história. Mas se você recebeu uma túnica do Senhor, ninguém será capaz de frustrar todos os planos que Deus um dia desenhou para você. Porque não se trata da sua própria capacidade de vencer os inimigos. Não se trata da sua própria capacidade de clamar. Não se trata nem mesmo dos seus dons e talentos e da sua própria força em vencer essas dificuldades. Se trata daquilo que o Pai desenhou para você. De repente você está me ouvindo e eu propositalmente adiantei para você pensar talvez assim: ah, mas eu não ganhei uma túnica. Ah, mas eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum dom, Deus nunca falou nada para mim. Eu até hoje, desde que entrei no Evangelho, eu só experimentei dificuldade, eu até hoje não consegui romper, eu já passei em igrejas, e sempre vivo uma caminhada inconstante. Eu nunca recebi uma túnica, pastor. Isso daí é para quem tem vida no altar. Isso é para quem tem ministério, isso é para quem prega, para quem canta, para quem ora, para quem está envolvido na igreja. Isso não é para mim, porque Deus conhece o meu passado, pastor. Deus conhece como que eu cheguei aqui. Deus conhece absolutamente tudo o que eu já pratiquei, já fiz até esse momento da minha vida. Eu até acho que a túnica nem é para mim mesmo. A túnica é para quem nasceu e cresceu na igreja. A túnica é para quem nunca se desviou. A túnica é talvez para quem tenha incansavelmente vivido uma vida no altar diante do Senhor. Deixa eu dizer para você aqui, a túnica nunca teve nada a ver com nada do que José fez ou deixou de fazer. José não ganhou a túnica porque era o mais bonito. José não ganhou a túnica porque era alguém que fazia mais pelo pai. José não ganhou uma túnica porque tinha uma atitude ilibada. José não ganhou uma túnica com base nos seus próprios méritos. José ganhou uma túnica simplesmente porque o pai projetava para ele planos, sonhos e projetos. E quando o pai projeta para nós, ninguém é capaz de parar o que ele tem para fazer. Oh meu Deus, não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem o Pai quer que você seja. Não tem a ver com o que você já fez, tem a ver com o que o Pai preparou você para realizar. Não
não tem a ver com os percalços, os problemas, as dificuldades que você atravessou e enfrentou até aqui. Tem a ver com quem Deus está te tornando na caminhada. José ganhou a túnica porque era filho. José ganhou a túnica porque era filho. E se você é filho, você também tem túnica. Se você é filho, o Pai tem túnica para você nessa noite. E quando você recebe a túnica, o inferno vai se levantar, mas não vai ser capaz de parar o que o Pai tem para realizar através de você. Aleluia! Aleluia! Tem túnica aí, irmão, para você. Me ajuda a pregar nessa noite aí. Fala para 3 ou 4 aí. Tem túnica para você. Recebe a túnica nessa noite. Gostei desse negócio, desse órgão aí. Deixa só o órgão. Tira o piano, deixa só o órgão. Vai rolar um negócio bonito aqui agora. Você puxou aí, inventou história. Irmão, tem túnica. Mesmo que você ainda não esteja vendo, o Pai já está preparando uma túnica. José não sabia, mas o Pai já estava preparando a túnica para dar para ele. Ele já estava enfrentando a oposição dos irmãos, mas o Pai já estava vindo com a túnica para dar a ele também. Ele estava absolutamente vivendo uma vida normal. Jéssica sempre fala isso. Existe uma coisa especial em viver uma vida normal. Aquilo que a gente gera na vida cotidiana e normal também é parte do plano que Deus tem para realizar. Não pensa que uma caminhada cristã e aquilo que Deus tem para construir através de você se restringe ao ambiente do culto, irmão. Não pense que o que Deus tem para fazer na sua história e através da sua história se restringe a um microfone na mão. Se restringe a um talento de estar aqui em cima. Porque Deus, Ele age muito mais nas coisas aparentemente triviais do que nas coisas que a gente considera extraordinárias. É quando você começa a entender que é necessário para você entrar na dimensão que Deus quer te levar, é necessário você transitar naquilo que é sobrenatural de maneira natural. É você fazer do seu cotidiano um altar de exaltação a Deus. É você fazer da sua vida normal, do seu trabalho, da sua rotina, da sua vida em família, um altar de adoração ao teu Deus. E através dessa adoração, o nome de Jesus vai sendo glorificado, e você vai sendo transformado, e você vai sendo constantemente movido àquilo que Deus tem para fazer. José começou a enfrentar uma oposição por causa de uma coisa que ele não tinha pedido. Agora olha para mim aqui, por favor. Não adianta você tentar trégua com o reino das trevas. Nós não estamos autorizados a dar trégua para aqueles que são inimigos do Pai. Porque aquele que tenta frustrar sonhos do Pai, ele não é inimigo teu só, ele é inimigo do Pai. A túnica é entregue, e essa túnica também se torna um motivo de tentarem apagar você, de tentarem frustrar você, de tentarem fazer você cair, recair e tricair no mesmo pecado. O problema é quando a gente se torna satisfeito. O problema é quando a gente se torna orgulhoso do pecado que a gente cometeu. É aquela pessoa que diz assim: rapaz, mas naquela época, antigamente, mas a gente arrebentava tudo. Tinha que ver. Tinha que ver nada, irmão. Jesus já jogou no mar de esquecimento. Que história é essa? Não, mas naquela época, rapaz, mas é tempo bom, né? Tempo bom aonde, irmão? Sem Jesus a sua vida não presta. Sem Jesus não vale nada. Sem Jesus não tem nada na sua história que mereça ser lembrado. Não dá para viver o melhor do mundo e o melhor de Deus. Não dá. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que diz lá em Tiago. Então existe um amor que o Pai odeia, que é o amor ao mundo. Quando você começa a compreender isso, você percebe que a túnica não tem a ver com algo externo que você recebeu e que vai gerar inveja nos outros. Talvez você já tenha até ouvido alguém pregar isso aqui, dizendo assim: tem gente com inveja de você. Irmão, seja sincero, tem muita gente com inveja de você, irmão? Não, pode até ter, né, que você
Você é fera. Ele foi alvo do ódio e da oposição por uma coisa que não foi ele que fez, por uma coisa que ele não merecia e por uma coisa que ele não pediu. Irmão, você querendo ou não, Deus tem um plano para realizar através da tua história. Deus tem algo que só você vai poder manifestar na terra. Ah, mas já tem muita gente boa fazendo. Eu não estou falando que não tem gente boa. Eu estou dizendo que quando Deus escolheu você, não é porque Ele precisava suprir uma carência que estava nele. É porque Ele queria te dar a oportunidade de ouro, de ser um participante daquilo que Ele está fazendo nessa terra. É um privilégio quando Deus nos chama para fazer algo. É um privilégio quando Deus gera em nós sede e fome pela presença. Porque só quando você mergulha em Deus é que você se torna capaz de resistir, diz a palavra, às astutas armadilhas do diabo. Só quando você mergulha em Deus é que você vai se tornando cada vez mais capacitado a resistir o mal e de vencer toda a oposição espiritual que vem contra a sua casa. A oposição não vem só quando você é alguém de altar, quando você tem uma vida de oração, quando você prega, quando você canta. A oposição é só porque você é filho. O inferno te odeia só porque você é filho. Então não adianta você fazer assim, não, vou ficar aqui para não me aborrecer, para não ter muito. Tem gente que fala assim, não vou mergulhar na obra de Deus não, porque sabe como é que é, né? Você começa a fazer, aí o inferno se levanta, aí o negócio vai ficando mais estreito. Aí tem dia que o crente fala assim, rapaz, o diabo está furioso. Aí eu falo, qual o dia que ele está alegre? Ele está furioso todo dia, irmão. É a gente que fica dando de bobo. Aí permite, abre brecha dentro de casa. Aí permite, negocia princípio. Aí permite que o diabo comece a fazer. E a gente fala assim, fraquejei. Irmão, se você estiver num ambiente de gente que tem túnica, você é levado a fazer o que alguém que tem túnica deveria fazer. Sabe por que José despertou ainda mais e fraquejou quando levantaram a oposição? Porque ele gostou que tiveram inveja dele. Ele gostou de desfilar com a túnica. Olha aí, ó. Tem uma túnica. A túnica não serve para você mostrar. A túnica serve para manifestar o que o Pai vê em você. A túnica não é para você se tornar. A túnica é só para referenciar o que o Pai depositou em você. A túnica não tem nada a ver com você. A túnica tem a ver com para onde o Pai está te levando e o que Ele quer que você faça e quem Ele quer que você seja. Então não se preocupa assim, eu não vou pegar a túnica para não ter problema, para não ter oposição. Não importa, porque a túnica não é você que vai buscar. A túnica é o Pai que coloca sobre você. A túnica é o Pai que coloca nos teus ombros. Então nessa noite aqui, levanta a mão porque eu quero profetizar. Tem túnica sendo derramada aí. Tem túnica sendo depositada aí. Tem túnica do céu sendo entregue a pessoas aqui nessa noite. Aleluia! Quem tem túnica, podem até armar emboscada, mas não vão poder matar o que Deus tem para fazer. Tem aquele louvor antigo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas tem crente que às vezes acha que não pode incomodar o inferno não. Não pode incomodar o diabo não, senão ele vai começar a olhar para você e vai assim, agora eu vou te pegar. Irmão, ele já quer te pegar desde sempre. Não fica achando que se você der trégua para o inferno que eles vão aliviar com você não. Não fica achando que se você não se comprometer que o inferno vai investir menos contra você não. É porque sempre que ele faz é de maneira sutil, até que você percebe e está no poço. Porque estava junto lá, eram irmãos, era gente de confiança. Sabe o que isso significa? Talvez você já ouviu algum pregador dizer assim, olha, é gente que anda com você, que vai te derrubar. Vamos parar com essa bobajada. Começa a discernir espiritualmente aquilo que o céu está derramando sobre a sua casa. E para de negociar princípio para que você não seja familiarizado com aqueles que querem destruir você. E aqueles que querem destruir você não é teu vizinho não, irmão. Não é tua sogra não. Não é teu cunhado não. São potestades espirituais, hostes da maldade.
Você está achando que, não, porque fulano falou mal de mim. Olha aí, o inferno está se levantando. Se o maior problema fosse alguém falar de você, irmão. Se o maior problema fosse uma fofoquinha que alguém já fez com você, fofoquinha do inferno. Mas muito pior é quem está por trás da pessoa. Muito pior é quem está por trás da situação. Eu conversava com os irmãos ontem, eu aprendi uma coisa muito poderosa. É o poder do tá. Ó, pastor, fulano olha para minha cara quando acaba assim. Tá. Não adianta tentar explicar coisas para pessoas que não querem entender. Agora, quando você se dedica a falar com aquele que te entende, você nunca perde tempo. Quando você se dedica a se derramar aos pés daquele que pode cuidar de você, você para de viver de frustração em frustração. Você para de viver de queda em queda. Você para de viver de inconstância em inconstância. Porque você não foi chamado para viver de derrota em derrota. Você não foi chamado para viver de queda em queda. Diz a palavra de Deus que eu e você fomos chamados para viver de glória em glória. De glória em glória foi que Deus chamou você para viver. Aí pegaram, acharam que tinham frustrado tudo. Mas você que já conhece o final da história de José, chegaram lá, enganaram. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. O sangue da túnica não era de José. Vou repetir para ver se alguém pega essa daqui. O sangue da túnica não era de José. Eu ouvi um aleluia aqui. O sangue da túnica não era de José, irmão. Glória a Deus que o sangue da túnica não é teu. Glória a Deus porque o sangue da túnica não precisa ser nosso. Glória a Deus porque até quando tentam ludibriar e tentar parar o que Deus começou na tua vida, o sangue da túnica não é teu. Porque aquele que recebeu túnica, não é o teu sangue que vale, não é o teu sangue que é derramado, não é o teu sangue que tem validade. É o sangue daquele que morreu na cruz do Calvário. É esse sangue que te purifica e compra para você acesso de volta na casa do Pai. A história de José é uma história de alguém que foi lá no fundo do poço, literalmente. Depois foi para o palácio, achou que estava bem, foi para a prisão. Depois na prisão, quando tudo parecia que não tinha mais expectativa e nem esperança, ele foi levado e levantado entre os príncipes da terra. Mas tudo começou com uma túnica. Se ele não tivesse recebido a túnica, talvez ele não teria sido tão intensamente odiado. Se ele não tivesse recebido a túnica, talvez ele não teria sido espancado. Se ele não tivesse recebido a túnica, talvez muitas coisas desagradáveis ele não teria experimentado. Mas também se ele não tivesse a túnica, ele não teria sido levantado como administrador de toda a terra do Egito. Aí alguém fala assim: aqueles que te humilharam vão ter que voltar. Para com isso, pelo amor de Jesus. Sabe por que ele ganhou a túnica? Porque lá na frente, através dele, Deus iria resgatar uma multidão de pessoas. Não tinha a ver com o que Deus queria fazer em José. Não tinha a ver com o quanto Deus queria exaltar José. Mas tinha a ver com José participar. Meu irmão, que privilégio é esse? São mais de 4.000 anos depois da gente estar falando desse cara aqui, ó. Não tinha a ver com se tornar o governador do Egito, sabe por quê? Quantos governadores do Egito você sabe o nome? Ramsés, Tutankhamon, Cleópatra, Nefertiti, por causa dos filmes, né? O Egito teve mais de 25 dinastias, com dezenas de governantes. Qual o nome desses você sabe?
Agora a gente está aqui, quase 4.000 anos depois, e está falando de um cara chamado José, que foi administrador do Egito. Agora a gente fala dele não é porque ele foi administrador do Egito. A gente fala dele é porque ele foi participante da grande obra que Deus estava fazendo sobre a terra. Não tem a ver com José ser exaltado, tem a ver com o plano de Deus acontecer. Não tem a ver com José ter o nome lembrado, tem a ver com ser um participante daquilo que Deus está realizando sobre a terra. Então aquilo que acontece sobre a sua casa, sobre a sua família, e que aparentemente podem ter sido momentos de derrota, momentos de sofrimento, momentos de dor, não negligencie. Cada um desses momentos serviu para transformar você e para habilitar você até os momentos de maldição. Agora olhe para mim, Deus não precisa fazer você passar pela maldição, fazer você passar pelo desespero, fazer você passar pela dor, para fazer nada. Ele é Deus, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Agora, até quando a gente erra, até quando a coisa teve intenção de morte, até quando a coisa está desalinhada com o que Deus tem, Deus é capaz de fazer com que tudo isso esteja alinhado ao grande plano que Ele determinou da eternidade. A Bíblia diz isso, porque todas as coisas cooperam e contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Agora olha para mim aqui. Eu não sou leviano, irmãos. Eu não sei como, mas a Bíblia, a Bíblia, é por isso que eu ando com a Bíblia para lá e para cá. É por isso que eu falo para você trazer Bíblia para a igreja. É por isso que a gente se baseia na Bíblia. A Bíblia diz que todas, não são algumas, todas, não é a maioria, todas, não é uma grande parte, são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agora olha para mim aqui, eu não sei como, mas até os momentos de luto, os momentos de dor, os momentos de frustração, os momentos até de desespero, eles servem. Deus é como se tivesse uma grande equação, e tudo que acontece vai sendo enxertado nessa equação como variáveis que de alguma forma vão fazer com que o resultado final seja um resultado que dê ainda mais glória para Deus. Não tem como achar que alguma coisa aconteça de maneira aleatória. Tem coisa que Deus não tem nada com isso, tem coisa que é o ser humano. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam e juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que nada acontece por acaso. Significa que Deus nunca perde o controle da história. Significa que até mesmo quando você não consegue explicar, Deus tem plano, Deus tem propósito, Deus tem projeto. Até quando você se enfia em caminhos que não era para se enfiar, ou quando alguém te empurra para um caminho que não era para te empurrar, Deus é capaz de transformar isso também numa coisa que vai ser convertida para o teu bem. Isso não é clichê religioso, isso não é jargão, isso é Bíblia Sagrada. Aí alguém diz assim: pastor, mas eu não entendo como que determinadas coisas acontecem e possam ser para o bem. Se você não entende, irmão, bem-vindo ao clube. Porque Deus precisa ser mistério. Porque se você fosse capaz de compreender de maneira racional tudo sobre Deus, você seria Deus. Deus é imanente, Deus é transcendente, Deus é mistério e Deus é revelação. À medida em que você se mergulha nele, à medida em que você se mete nele, à medida em que você se aprofunda nele, mais você vai conhecendo dele. É por isso que hoje você tem que conhecer mais do que ontem, porque amanhã você conhecerá mais do que hoje.
Hoje nós vemos como por espelho, com o rosto encoberto, mas chegará o dia que nós o veremos como Ele é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, Jesus Cristo, que veio, ressuscitou e que vai voltar. Aleluia! Aleluia!